O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou hoje que 643 municípios manifestaram interesse em aderir ao Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. O ministro comemorou o interesse e garantiu que até o dia 15 de novembro divulgará as primeiras cidades a receberem o programa, que será iniciado já no próximo ano letivo. Assista. Boa tarde. Saiu a primeira leva de municípios que aderiram à escola cívico-militar. 650 municípios manifestaram interesse. Surpreendentemente, o maior número de municípios veio da região Nordeste, 290 municípios da região Nordeste. Agora a gente vai fazer o cruzamento entre os estados que aderiram com os municípios que aderiram e escolher os mais indicados com critérios técnicos para que as escolas sejam um sucesso, e até o dia 15 de novembro, eu espero entregar antes, mas a gente se compromete que até o dia 15 de novembro, conversando com os governadores, já soltar a primeira leva de contemplados. Por quê? Porque o ano que vem já vai ter escola cívico-militar. Começa no ano letivo do ano que vem as primeiras escolas desse novo modelo de educação e ensino do Brasil. Obrigado novamente. A gente conta com o apoio de vocês, e quem não for contemplado não precisa ficar preocupado. É só essa primeira etapa. Vamos ver como os estados que não aderiram, se a gente pode conversar com o governador, se ele vai ceder. Eu preciso do apoio do governador para instalar. Se ele não quiser, não tem jeito. Mas conversando, a gente sempre consegue achar uma outra solução. Novamente, muito obrigado a você que paga por tudo isso, o pagador de imposto. O presidente Jair Bolsonaro divulgou o vídeo do ministro e sugeriu mais um vídeo que explica o programa. Assista. Vamos falar sobre educação. Você já ouviu falar em gestão compartilhada de escolas públicas? Vamos retomar o contato com a repórter Selma Dias, que preparou uma reportagem sobre esse assunto. Marcelo, olha, nos últimos dias eu visitei algumas escolas aqui do Distrito Federal que adotaram no início deste ano letivo essa gestão compartilhada entre professores e polícia militar, e fui conhecer também um colégio modelo de Goiás que já existe em 120 escolas espalhadas pelo Brasil, e nós fomos ouvir os envolvidos para tentar mostrar todos os argumentos que a gente acompanha agora na reportagem. Este é o Centro Educacional 1 da cidade estrutural, periferia do Distrito Federal, com índices altos de violência. A escola está em área de vulnerabilidade social com baixo desenvolvimento humano. A nota do colégio no IDEB, o indicador de qualidade da educação, cresceu nos últimos anos. Chegou a 4,7, mas ainda assim não atingiu a média nacional, que é de 5,8. Junto com o Centro Educacional 1, outras 3 escolas do DF com essas mesmas características experimentam desde a última segunda-feira o modelo de gestão compartilhada, onde educadores e policiais militares trabalham em conjunto, mas com responsabilidades diferentes. A ideia é manter a autonomia dos professores dentro da sala de aula, sem interferência na grade curricular, e introduzir pelo menos 22 PMs nas outras dependências da escola. A função deles é cobrar disciplina e cuidar da segurança, controlando a entrada e a saída, horários e filas. Além disso, devem ensinar valores cívicos, cantar o hino nacional e oferecer atividades extraclasse. Nós vamos ter uma escola organizada, uma escola disciplinada. O professor não vai perder mais tempo em sala de aula, chamando a atenção de aluno. Em todo o Brasil já existem pelo menos 120 escolas com gestão compartilhada. Nossa equipe visitou uma delas em Valparaíso, Goiás. A administração está com a Polícia Militar. Atenção, terceira série, descansar, sentados em silêncio. O que se observa é que a busca por vagas em escolas que adotaram esse modelo aumentou significativamente. Veja a coletiva do ministro Abraham Weintraub sobre a adesão dos municípios ao Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. Boa tarde, obrigado por terem participado, por terem vindo à coletiva. E a gente veio falar aqui das escolas cívico-militares. O que eu tenho para falar
é que até o momento, e eu vou comentar por que até o momento, que ao contrário dos estados, a gente está recebendo adesões por carta. Então, a gente está com quase 650 municípios que já aderiram, já manifestaram interesse. Esse número ainda está subindo, porque, né, são 643 para ser exato, mas está chegando ainda por correspondência. Se a data do envio for anterior ao prazo limite, a gente vai acatar. Então, por isso que a gente ainda não tem o número fechado, mas, assim, eu acho que já dá para ter a percepção que um número expressivo de municípios, estamos falando aí de mais de 10% dos municípios do Brasil, muitos municípios grandes, eles aderiram ao programa, manifestaram interesse em aderir ao programa. A gente se compromete a entregar até 15 de novembro, eu espero entregar antes, a lista da primeira leva de quem aderiu. Não significa que quem a gente não indicar nessa primeira leva não vai ser contemplado depois. É simplesmente que já está tudo certo e a gente já consegue dizer para onde vão as primeiras escolas cívico-militares. 15 de novembro é a data que a gente se compromete para divulgar essa primeira etapa das escolas cívico-militares, quem a gente contemplaria. Tirando isso, uma coisa que chamou a atenção é que dessas 650 municípios, quase metade veio do Nordeste, 290 prefeituras vieram do Nordeste. Então, os municípios nordestinos têm um interesse muito grande em aderir. Desses 290 municípios, 48 vieram do Ceará. Os outros todos, né, quase 250 municípios, são dos outros estados nordestinos. Bahia, por exemplo, 63 municípios. Então, assim, Pernambuco, 30. O estado que mais teve município que aderiu, Rio Grande do Norte, né, que chamou muita atenção, porque o estado realmente não quer aderir, tem 49 municípios que já manifestaram interesse, que é um dos maiores, né? É mais até do que o Ceará. O Rio Grande do Norte tem muito interesse de participar. E o estado de todos que mais... Oh, perdão, eu falei errado, o Maranhão também. O estado que mais... A gente vai passar a lista depois. 51, eu tinha visto o número prévio, ainda não tinha. Então, a gente tem aqui Maranhão, Bahia, Rio Grande do Norte, com muito interesse de participar, mais do que o Ceará, que aderiu, né, ao programa. E o que chama atenção também é Minas Gerais, com 140 municípios. Então, a gente vai ter que conversar bastante para escolher, analisar bem para escolher os municípios que vão receber as primeiras escolas. É isso. Lógico, desculpa. E eu peço perdão porque eu já tinha sido instruído a olhar para cima e não para baixo. Mas, repetindo, então, bem resumidamente, fechou o prazo, né, de adesão, mas como a gente ainda está recebendo por correspondência, pelo correio, alguns municípios enviaram pelo correio. Os municípios que enviarem pelo prazo até a data limite, a gente vai receber. Até o momento são 643, a gente estima que vão ser mais de 650 municípios, o que é mais do que 10% dos municípios do Brasil, né? Estamos falando de quase 15% dos municípios do Brasil. 15 não, né? Mas uns 12% dos municípios do Brasil. É um número expressivo que manifestaram interesse para ser contemplados nessa primeira etapa. Desses 650 municípios, uma coisa que chama atenção é que 290 estão no Nordeste. Desses 290 que estão no Nordeste, o Ceará tem quase 50, mas Bahia, Maranhão, Rio Grande do Norte, que não aderiram, tem ainda mais, né? Vem uma manifestação de muito interesse de vários municípios do Nordeste, onde tem mais demanda no Brasil todo, das regiões. O que mais eu posso dizer é que nós temos o compromisso de soltar até o dia 15 de novembro os primeiros municípios que a gente vai estar alinhado, que os estados aderiram, os municípios aderiram, a gente já se compromete, até eu pretendo antes, mas até o dia 15 de novembro, divulgar quem são os primeiros municípios a receber as escolas cívico-militares.
para essa primeira etapa. A gente vai ter várias etapas ao longo do processo todo, mas para essa primeira etapa a gente já vai anunciar os primeiros contemplados. É isso. Boa tarde a todos. Cláudia Bontempo, da TV Globo. Boa tarde. Ministro, só queria... Porque, assim, da lista dos estados, nem todos aderiram. Perfeito. Quais municípios, dentro dos estados que não aderiram, que eles pediram para... Oi? Os municípios são de todos os estados? Todos os estados. Por exemplo, a Bahia não aderiu. Bahia não aderiu. 63 municípios da Bahia manifestaram interesse. Maranhão não aderiu. 51 municípios do Maranhão aderiram. Paraíba não aderiu. 14 municípios manifestaram interesse. Pernambuco não aderiu e 30 municípios manifestaram interesse. Rio Grande do Norte, 49 municípios, eu nem sei quantos municípios ao todo tem, né, mas um terço dos municípios do Rio Grande do Norte manifestou interesse e o Estado não aderiu. Evidentemente, como a gente precisa da colaboração do Estado, a gente está pensando numa solução. Mas a gente segue o cronograma certinho. Então, assim, Estado aderiu, município aderiu, fica mais fácil já falar, ó, esses já vão ser contemplados. Não quer dizer que depois... teve alguns estados que falaram que perderam prazo, que tiveram problema, que mudaram de ideia. Esses a gente vai reabrir em algum momento, mas eu preciso fazer isso de uma forma não voluntariosa, de uma forma técnica, e a gente está buscando como contemplar. Eu preciso do apoio do governador para abrir uma escola cívico-militar. Eu não tenho como fazer isso sem... Se o governador não quer, e realmente não vai querer, e manifestou que não quer, fica mais difícil, né? Exatamente, eu queria só saber se a gente vai receber esses números aí. Eu preciso ter uma certa... Eu preciso ter uma certa massa crítica para ter uma escola cívico-militar sendo instalada. Se o município é muito pequeno e o governador não vai dar apoio nenhum, fica mais difícil, porque se eu não tiver militares das Forças Armadas à disposição naquele município, eu preciso pelo menos de força policial ou de bombeiros. Eu preciso que os professores civis estejam alinhados. Então, eu preciso do apoio em alguns casos. Eu vou pegar 2 exemplos aqui que são importantes de ser salientados também. O Amapá e o Acre, os municípios, pelo menos até agora, não chegou nenhum município que tenha aderido. Mas com o governador dando apoio, fica mais fácil. Governador, a gente chega com a bancada, com o governador, e a gente vai ver quais os municípios precisam, o quanto antes, de uma escola cívico-militar. Tá, e a última pergunta é só para saber se a gente vai receber essa lista aí. Vai. Sim. E qual vai ser o processo agora? Vai ter uma reunião do MEC com o Ministério da Defesa, juntamente com esses municípios? Eu queria só uma cronologia. Cláudia, quando que isso vai estar implementado? Só para te dar toda a transparência. Então, assim, hoje, nesse momento, agora, às 4h15, é o que a gente compilou. Mas se chegar mais pelo correio, a gente está percebendo que muitos enviaram pelo correio. Pode subir um pouco mais esse número, tá? Qual é o próximo passo? A gente vai analisar os indicadores sociais, vai ver o tamanho, vai conversar com o governador, vai conversar com a bancada e vai escolher os primeiros municípios a serem contemplados. Tá bom? Não, tem 600, tem excesso de demanda, não tem excesso de oferta. Eu tenho menos escolas para instalar do que município querendo. Tem 650 municípios que querem agora, nessa primeira etapa. E nessa primeira etapa são 2 por estado. Perfeito? Como teve estado que não aderiu, a gente vai ponderar como a gente vai proceder. Ministro, Paula do Globo. Só uma coisa importante, uma vez levantados os municípios, a gente também tem que ponderar a quantidade de militares das Forças Armadas, né? O Ministério da Defesa vai nos ajudar na escolha, porque a gente depende de ter militar na reserva, de preferência, mas precisa ter os militares à disposição. Não adianta só falar, eu quero aqui. Se não tiver militar das Forças Armadas, eu preciso, pelo menos, o governador me ceder bombeiros ou policiais militares. Ministro, por favor, desculpa. Paula do Globo. Tudo bem, Paula? Tudo.
Eu queria saber se vocês conseguiram identificar algum perfil socioeconômico desses municípios. São municípios mais pobres ou mais ricos? É possível já ter essa Não, análise? ainda não. Acabou de chegar, a gente acabou de compilar. Eu vi os municípios um por um, tá? Eu cheguei a ver, mas foi a prévia, então eu não vi todos ainda. Essa última relação eu ainda não vi. Eu imagino que quem mandou por carta seja município mais pobre do que os que mandaram eletronicamente, tá? E depois dessa primeira leva, né, vocês estudam uma periodicidade para reabrir essa adesão, consultar de novo os municípios? Como é que vai ser isso? Sim. Uma coisa que a gente não estava esperando e aconteceu, a gente precisa ver, são os estados onde o governador perdeu o prazo e depois falou que quer aderir. E depois também o que alegou, que Alagoas, né, falou que o sistema deles estava fora do ar, então eles não conseguiram aderir no prazo. Então eu tenho que seguir o rito que tinha sido previamente protocolado e eu tenho que cumprir todas as etapas. Então essa primeira etapa a gente se compromete até o dia 15 de novembro, uma vez contemplado quem cumpriu todos os prazos, está tudo certinho, a gente vai partir para a próxima etapa, que é ver uma segunda onda de expansão. Mas o ano que vem a gente já sai rodando com as escolas dessa primeira etapa. Tá bom? Coronel, por favor. Exatamente. A partir do início do ano letivo, o programa que tem o piloto funcionando em 2020 já iniciará no ano de 2020. Por isso que eu preciso do apoio do governador e do prefeito, entendeu? Se um deles não quer, está em dúvida, como a gente já quer implementar agora, né? Precisa estar todo mundo alinhado. Não quer dizer que mais para frente não dá para entrar. No final, o governador aqui muda de opinião, a gente vai ser mais... E o programa tendo sucesso, né? Porque o programa é importante que seja dito. É um programa que a gente quer expandir e a gente vai soltar um primeiro piloto, ele tem que ser um sucesso muito grande, a gente almeja que ele tenha uma grande aceitação e aí a gente expande ele bastante pelo Brasil. Sim, a meta é começar já o ano que vem, ano letivo. Mais alguma pergunta? Se são 2 por estado, 2 municípios por estado, então a gente vai ter mais de 50 aí, né? A gente tinha previsto 54 nessa primeira etapa. Aí o que a gente vai fazer com as 54, né? Que em tese estava preparado para 54, como alguns estados realmente não querem, manifestaram isso abertamente, não queremos, aí a gente precisa ver como é que a gente vai conduzir isso, tá? Uma cidade pequena, sem o apoio do governador, eu não consigo instalar uma escola cívico-militar. Mesmo ela sendo pobre, precisando. Tá? Boa tarde, Bruna, do Boa Metrópolis. tarde, tudo bem, Bruna? Tudo bom, senhor? Tudo ótimo. Inicialmente havia previsão de que esses estados que não manifestaram interesse em aderir, as escolas que estavam previstas para ele fossem redistribuídas. Então não houve essa redistribuição ainda. Por enquanto não. E tem previsão de quando que isso... Então, até o dia 15 de novembro a gente vai soltar uma primeira leva. E a gente vai ponderar como proceder. Porque, por exemplo, tem estados que têm cidades grandes que poderiam comportar se o prefeito estiver muito comprometido com o projeto. Então a gente precisa analisar caso a caso. Mas não tem ainda um critério de como é que vai ser essa redistribuição? O que a gente quer contemplar até o dia 15 de novembro é quem está todo mundo alinhado. Então você pega aqui, governador 100% alinhado, que é a maior parte dos estados. 16 estados manifestaram claro interesse em aderir. Todos da região sul, todos da região centro-oeste, todos da região norte manifestaram interesse. A surpresa veio do sudeste, que São Paulo não aderiu, mas depois falou que quer aderir. Rio de Janeiro também. Aí eu não sei como é que foi a decisão final do governador, então a gente precisa checar. E no Nordeste é que tem a questão do Alagoas, que a gente precisa ver como é que proceder, porque eu tenho toda a questão legal também. Tá? Tem uma questão legal a ser trabalhada, não basta só eu decidir. Né? Em relação a São Paulo também, então não houve decisão ainda? Eu preciso ver legalmente como eu faria para rever. Agora,
Não é por isso que eu vou ficar segurando Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais. Mas Minas Gerais manifestou aqui, ó, meu problema em Minas Gerais é escolher. Tem 140 municípios que querem e o governador quer. Pô, fica fácil, né? Você pega aqui, você pega o Rio Grande do Sul, 33 municípios querem e o governador quer. Pô, também fica fácil. Então, não falta demanda, tem excesso de demanda por escola cívico-militar e a gente vai contemplar agora de saídas mais fáceis. O que é mais difícil a gente deixa para depois. Quem fez tudo que estava combinado, a gente vai tentar contemplar. Ministro, eu. Oi, é Paula, né? É Paula? Isso, tudo bem, Paula? Paula, Fala. Tudo bem. Não bate em mim, hein, Paula? Não, Vamos jamais. Lá, aproveitando aqui que a coletiva no final da última semana, teve uma questão relacionada à fusão da CAPES e do CNPq. Com que haveria, inclusive, que o MEC teria encaminhado uma MP para fazer essa fusão. O senhor confirma isso e como é que está essa discussão? Quem define isso é o Palácio. O que o presidente definir, a gente vai acatar. Não tem nada além disso que eu possa falar. Tá? O MEC faz parte do Estado brasileiro e eu aqui pertenço ao governo do presidente Bolsonaro. A equipe está alinhada. O que ele achar conveniente, o MEC vai acatar. O presidente está sendo bem assessorado. O que ele definir, a gente vai acatar. Tenho certeza que vai ter bons resultados. Vai ser uma decisão bem embasada. Ok? Obrigado, viu, gente? Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.